Shalom, queridos, bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é Atos capítulo 13. A primeira viagem missionária. Paulo dará início à sua primeira viagem missionária com Barnabé como companheiro. Pregarão o evangelho e estabelecerão ramos da igreja em meio à constante perseguição de Roma. No meio dessa perseguição toda, mesmo assim, eles estarão estabelecendo um ramo da igreja, fazendo a igreja crescer. Os judeus se recusarão a receber a palavra de Deus, então Paulo e Barnabé pregarão aos gentios. O rei Herodes, esse é o contexto agora do capítulo 13, o contexto histórico. O rei Herodes mandou matar Tiago e aprisionar Pedro numa prisão, mas uma noite antes da execução, o anjo ajuda Pedro a fugir, e achando ele que era apenas uma visão, o apóstolo João Marcos será citado na história. Seu evangelho leva o seu nome. Então aqui nós temos o contexto histórico de Atos, capítulo 13. Quando Herodes manda matar Tiago e quando Pedro estava na prisão. Herodes se engrandece perante os fariseus. Um anjo de Deus o fere e ele morre, comido por vermes, à frente da multidão. E assim o evangelho é pregado mais livremente. Nós vemos aqui em Atos 13, de 1 a 3, Barnabé e Saulo são escolhidos. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui no capítulo 13 de Atos, de 1 a 3, nós vemos Barnabé e Saulo sendo escolhidos. E a rotina dos profetas e mestres incluía adorar o Senhor e jejuar. Essa era a rotina dos profetas e mestres. Estava incluída a adoração e o jejum. Adorar o Senhor e jejuar. Isso ajuda a explicar a sua abertura ao Espírito Santo, que os instruiu a separarem Barnabé e Saulo para a obra a que o Espírito os tinha chamado. Então, a pessoa precisa ter uma vida, a pessoa que é de Deus, precisa ter uma vida de adoração ao Senhor e jejuns, porque é isso que faz deixar o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. O Espírito Santo trabalha naquele que está disponível. O jejum e oração faz isso. O jejum e adoração. Você adora a Deus, você jejua, aí você vai ter a rotina da sua vida guiada pelo Espírito Santo. Por exemplo, a essa altura, eu creio que desde maio de 2023, que nós estamos com 1.188 capítulos para serem todos colocados aqui à disposição de vocês. Então, a essa altura, vocês já devem ter a disponibilidade para estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, com jejuns e com adoração a Deus. E aí não vai ter dificuldade de você ter o que o Senhor Jesus ensina. Ele diz em Mateus 28, 19, ide e fazer discípulos. Na direção do Espírito Santo, você não tem outra coisa para fazer. A principal obra é você ganhar vidas para Jesus, consolidar essas vidas e discipular essas vidas. Você não vai ficar a vida toda só sendo discipulado, mas também vai fazer a obra do Senhor. Isso é algo que não pode deixar de acontecer.
Barnabé e Saulo foram confirmados em seu chamamento após um processo de jejum, oração e imposição de mãos. Então, você quer ser uma pessoa espiritual, jejum, oração, e impõe a mão sobre as pessoas com a autoridade do nome de Jesus, para que essas pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, para que essas pessoas também sejam cheias do Espírito Santo, seja uma mulher ou um homem de oração, assim como você é. Um discipulado completo é aquele discipulado que leva as pessoas a viverem o verdadeiro avivamento, meditando na palavra de dia e de noite e tendo uma vida de compromisso com Jesus. Atos 13, versículo 4, o início da primeira viagem de Saulo. Esse versículo descreve o início da primeira das 3 viagens missionárias de Paulo. Essa viagem inclui a ilha de Chipre e uma parte da Ásia Menor. As primeiras 2 viagens começaram e terminaram em Antioquia, que se tornara um dos centros do cristianismo mundial, comprometido com a evangelização dos gentios. A terceira viagem missionária de Paulo terminou em Jerusalém, porque ali ele foi preso antes que pudesse seguir para Antioquia. Atos 13:5. João Marcos como ministro. Paulo começou seus esforços de pregação em sinagogas locais, continuando seu padrão anterior, e João Marcos estava com eles nessa ocasião. Atos 13, versículo 6. O encontro com Bar Jesus. Assim como Pedro teve uma confrontação com um mágico, Simão, com um mágico, assim também Paulo confrontou um praticante de feitiçaria em Chipre. Os paralelos em Atos entre Pedro e Paulo têm sido observados por estudiosos. Entre eles estão a cura de um paralítico, Atos 3, 2 a 8, Atos 14, de 8 a 10. Um exorcismo. Atos 5, de 16 e Atos 16, 18. Ser liberto miraculosamente na prisão. Atos 16, 25 e 26. A recepção do Espírito Santo pela imposição de mãos. Atos 8, versículo 17. Atos 19, 6. A ressurreição dos mortos. Atos 13, 7. Fala de um homem prudente. Um representante governava uma província romana. A arqueologia tem trazido à tona evidência para muitos dos representantes de Chipre. Pelo menos uma inscrição traz o nome, Paulus. Mas esse Paulo é demasiado tardio para ser Sérgio Paulo. Atos 13, 8. O feiticeiro de vários nomes. O feiticeiro Bar Jesus aqui é chamado de Elimas. É possível que Elimas seja uma palavra semítica, como Bar Jesus, e sua tradução é mágico. De qualquer maneira, em conformidade com sua influência demoníaca. Elimas tentou impedir Sérgio Paulo de abraçar o Evangelho. Atos 13, 9. Saulo cheio do Espírito Santo. A partir desse ponto, no livro de Atos, Saulo é chamado de Paulo. Talvez a mudança seja porque seus empreendimentos missionários o tenha
o tenham tirado de um contexto mais distintamente judaico para o mundo greco-romano mais amplo. Paulo era a versão de seu nome. Atos 13, 10 a 11, Paulo invocou um castigo de cegueira sobre Elimas por algum tempo. Consequentemente, o juízo não era permanente, dando a Elimas a oportunidade de se arrepender e crer. Atos 13, de 10 a 12. Paulo o confronta. Os sinais normalmente associados à conversão em Atos não aparecem nesse relato da conversão de Sérgio Paulo. É possível que Lucas tenha simplesmente abreviado o seu relato, mas também que a crença de Sérgio Paulo tenha dado em nada, além de ele ficar maravilhado da doutrina e com a cegueira que o sobreveio a Elimas. Atos 13, 13. Paulo e Barnabé se separam de João Marcos. João Marcos os deixou em Perge e voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para sua partida, mas ela deve ter aparecido injustificada para Paulo, pois na segunda viagem missionária Barnabé sugeriu que levasse João Marcos com eles, mas Paulo não concordou, assinalando que João os abandonara na viagem anterior. Atos 15, 37 a 38. Atos 13, 14. Saulo e Barnabé em Antioquia. Nessa época havia cerca de 16 cidades com o nome de Antioquia. Por isso Lucas acrescenta da Pisídia para especificar qual Antioquia está em vista. Essa Antioquia era a que ficava tecnicamente no lado frígio da fronteira entre a Frígia e a Pisídia. No entanto, os leitores antigos deviam saber disso. Atos 13, 15. Falam na sinagoga. Paulo continuou sua estratégia padrão de visitar a sinagoga judaica local no dia de Shabat. Ele foi convidado a trazer uma palavra de exortação, em grande parte pelo fato de não ter sido ainda levantada nessa cidade a oposição dos judeus incrédulos. Atos 13, de 16 a 41. Esse é o primeiro discurso público de Paulo e seu primeiro sermão missionário no livro de Atos. É a exposição mais longa de Paulo em uma sinagoga judaica e provavelmente representa um estilo de discurso que ele usou em muitas ocasiões semelhantes. Paulo contou a história de Israel para situar a vinda de Jesus Cristo numa perspectiva histórica. Ele deixou claro que a vinda de Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus, como ficou confirmado por sua ressurreição. Atos 13, de 16 a 23. O discurso de Saulo. Discurso de Saulo. Conforme a sua promessa, se refere a 2 Samuel 7, de 12 a 16. Quando ele diz conforme a sua promessa, significa que está se referindo a 2 Samuel 7, de 12 a 16, onde Deus prometeu, por intermédio do profeta Natã,
que ele levantaria um descendente de Davi, cujo trono seria estabelecido para sempre. Atos 13, de 24 a 27. Paulo lê os profetas. Embora os profetas fossem lidos nas sinagogas todos os dias do Shabat, os judeus em Jerusalém não reconheceram que essas palavras se cumpriam em Jesus. Pelo contrário, eles condenaram aquele que era a sua única esperança. Atos 13, 28 a 31. Saulo prega a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi confirmada por testemunhas que o tinham seguido da Galileia para Jerusalém. Lucas enfatiza várias vezes o papel das testemunhas oculares. Atos 13, 32 a 33. Saulo fala da promessa. A ressurreição de Jesus Cristo confirmou que Deus havia cumprido sua promessa. Salmo 2, 7. Atos 13, 34 a 35. Jesus destruiu o poder da morte. Houve outros que ressuscitaram, mas voltaram à corrupção, pois ainda estavam sujeitos à morte. Mas Jesus não. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2, 14. Atos 13, 36 a 39. O poder de Jesus. Por meio de Jesus se oferece perdão dos pecados, algo que a lei de Moisés nunca poderá efetuar. Romanos 3, 20. Atos 13, de 40 a 41. Cuidado. Paulo citou Abacuque 1:5 como uma conclusão apropriada para o seu discurso. Essa passagem do profeta se referia à obra de Deus, que a obra de Deus estava fazendo, que a obra que Deus estava fazendo, e reconhecia que algumas pessoas escarneceriam e não acreditariam naquilo que Deus estava fazendo, mesmo que isso fosse explicado para elas. Atos 13, de 42 a 43. O povo quer ouvir mais. Seja por conta da novidade do discurso ou por sua genuína fome espiritual, o povo queria ouvir mais. Foi provavelmente durante os períodos de folga, longe das sinagogas, em pequenos grupos ou em encontros particulares, que Paulo e Barnabé realizaram sua doutrinação mais efetiva. Atos 13, de 44 a 45. Aparece a oposição. Onde Paulo e Barnabé fossem, um vivo interesse surgia pela mensagem do Evangelho, tanto a favor como contra. Jesus predisse a oposição que os evangelistas enfrentaram. Jesus já falava sobre isso, que eles iriam enfrentar. Marcos 13, 13. Atos 13, de 46 a 47. Saulo e Barnabé se voltam para os gentios. O Novo Testamento afirma de maneira consistente que a mensagem do Evangelho veio primeiramente aos judeus. Marcos 7, 27. Embora os gentios tenham sido previstos como eventuais destinatários. Atos mostra o mesmo padrão. No início de sua obra missionária, Paulo e Barnabé reconheceram que seu dever era levar a boa nova primeiro aos judeus. Todavia, a rejeição judaica dessa mensagem justificou que ela fosse levada aos gentios. Atos 13, 48. Os gentios glorificam ao Senhor. Este versículo expressa uma das
notáveis verdades enigmáticas da Escritura. Creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Isso se refere tanto à eleição de Deus quanto à responsabilidade humana. Então, nós sabemos que Deus tem aqueles escolhidos, aqueles ordenados. Atos 13, 49. O Evangelho é pregado. Toda aquela região era predominantemente gentílica. Consequentemente, aqueles que estavam historicamente fora do povo de Deus estavam chegando para obscurecer e redefinir o povo do Senhor. Atos 13:50. A incitação dos fariseus contra eles. Uma vez que o evangelho estava obtendo ampla aceitação, os líderes judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade para expulsar Paulo e Barnabé. Essa era uma tática conhecida. Mateus 27 e 20. Atos 13, 51. Saulo e Barnabé sacodem a poeira. Estes sacudiram a poeira dos seus pés, obedecendo a ordem de Jesus aos seus discípulos em Lucas 10, 11, em Atos 13, 52. Alegria é a expressão exterior da obra do Espírito Santo no cristão. Atos 13, 52. Alegria da expansão do reino. Alegria é a expressão exterior da obra do Espírito Santo no cristão. Podemos concluir, concluímos assim, vendo que Saulo, Barnabé e João Marcos, iniciam sua primeira viagem missionária pela região, a fim de pregar o Evangelho de Jesus em lugares que as boas novas ainda não haviam chegado. No caminho, eles enfrentam feiticeiros e falsos profetas através do poder de Deus, os calando e trazendo à vida as pessoas que já não tinham esperança. Então, mesmo com esses feiticeiros no caminho, os falsos profetas, isso não impediu que eles falassem do poder de Deus e, através do poder de Deus, os feiticeiros calavam os falsos profetas, trazendo vida nova e esperança para aqueles que estavam perdidos. O interesse é cada vez maior. Assim como o nosso tempo, o povo carece, anseia, está faminto pelo alimento que o Evangelho oferece. Façamos nossa parte, vivamos, preguemos através do nosso testemunho e forma de viver, assim como Saulo e Barnabé, e muitos milagres serão realizados. E com isso, a perseguição daqueles que deveriam ouvir, mas se sentem ameaçados. E levante, sacuda a poeira e pregue aos gentios aqueles que Jesus quer salvar. Aleluia, glórias a Deus. Acabamos de fazer o comentário de Atos capítulo 13 e relembrar vocês que discipular é prioridade. Não adianta você correr os 4 cantos da terra dizendo que é cristão se você não parar para ensinar. Não adianta você ficar de microfone pulando e saltando se você não parar para ensinar. Precisamos ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não é porque nós estamos nos púlpitos pregando que nós estamos isentos dessa ordem. Nós precisamos fazer o que Jesus falou em Mateus capítulo 25, de 31 a 46.
Se alguém chega no púlpito sem ter passado por isso, ou se alguém está no púlpito sem ter essa paixão por isso, está muito enganado. Porque os filhos de Deus, eles têm boas obras para fazer. Não é somente usar o tempo para pregar. Quando você vai fazer essa obra, você já tem material suficiente para chegar no púlpito e pregar. Com a vivência, com a experiência, você já pode chegar no púlpito. Plante para poder você ter um plantio que impressione as pessoas da pessoa de Jesus Cristo na sua vida, que é que deve ser apresentado na minha vida e na sua vida, na vida de todos que estão nos púlpitos. As pessoas precisam ver Jesus. E se a gente está no púlpito vazio, quando as pessoas lhe olharem, cadê a vida que você foi dar comida? Cadê a vida que você foi vestir? Qual foi a vida que você foi visitar lá na prisão? Qual foi a vida que você foi visitar lá que estava enfermo? Porque essa obra é para todos. Dá um discipulador que faz essa obra, não falta discípulos. Agora, pessoas que só vivem só de pular e saltar na frente do púlpito, tenha certeza que quando procurar aquela turma toda que estava na sua frente, se não tiver realmente respaldado em Mateus capítulo 25, a turma com facilidade, na mesma hora que vem, que enche, esvazia. É como a maré, enchendo e vazando. Vem uma turma no engano de pregação, somente de pulação para cima e para baixo, e aí depois daquele engano, aí elas não aguentam o vendavais e vão embora. Mas se vier uma turma que vier na palavra, firmado na palavra essa com a prática, palavra essa com experiências que possa se testemunhar, aí a igreja cresce, 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 porque o avivamento verdadeiro é justamente esse. Viver o que Jesus ensinou. Mateus 25, de 31 a 46. E assim nós podemos parar por aqui e vamos para o próximo capítulo, para o próximo discipulado. Mas antes disso, eu quero dizer para você que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos os líderes de célula, com todos os discipuladores que estão vivendo a palavra de Mateus 25, de 31 a 46, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.